Como se preparar para a libertação? A graça e a paz, pessoal. Aqui é o pastor Wenderson. Bem-vindo ao canal do Teologia em Tela. E hoje vamos falar sobre libertação e mais especificamente como se preparar para a libertação. Muitas pessoas nos dias atuais estão precisando de libertação para a sua vida espiritual e também para a sua vida emocional. Alguns até precisam de libertação para a sua vida física. Sim, a operação do pecado, de Satanás e do mundo atinge o nosso corpo de maneira holística, de maneira completa, atacando diretamente o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Nossa alma se deprime, o nosso corpo se adoece, o nosso espírito perde a percepção da presença de Deus. Não posso deixar de mencionar que existem níveis diferentes no processo de libertação. No entanto, o princípio básico para se preparar para a libertação é igual para todos nós. Então eu vou dar aqui a você alguns passos que você precisa dar na sua vida a fim de que você consiga alcançar a libertação e se sinta verdadeiramente livre para viver uma vida plena, cheia de saúde física, emocional e espiritual, ao mesmo tempo em que você também adore ao Senhor seu Deus. Só lembrando daquele recado básico, não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar constantemente os nossos conteúdos que vão te ajudar a ter uma formação bíblica e teológica melhor. Bem, o primeiro passo fundamental que todos precisamos ter para alcançar a libertação é desejar ser liberto. Sim, você precisa querer viver em liberdade, você precisa querer estar livre. Pode soar estranho essa expressão, porque subentende-se que aquele que está preso, ele quer liberdade, aquele que está angustiado, ele quer se livrar dessa angústia. Mas não se engane, o ser humano de maneira geral aprende a se adaptar às suas realidades. Alguns aprenderam a se adaptar ao sofrimento. Não que eles gostem de sofrer, mas de alguma maneira eles aprendem a viver dentro daquelas limitações que lhe foram impostas e não se esforçam no sentido de buscar a libertação. E quando perguntamos, você quer ser livre, você quer ser liberto, você quer sair dessa situação que você está vivendo, você quer ajuda? A pessoa até responde que sim. Porém, na hora de fazer um esforço em direção à libertação, ela se depara com o primeiro obstáculo, que é querer realmente ser livre. Para ser liberto por meio da palavra de Deus, para ser curado pela ação do Espírito Santo nas nossas vidas, precisamos querer. Precisamos desejar, precisamos buscar e de fato o nível do querer ser livre em Deus pode ser encontrado nas dicas de Jesus sobre a oração. Jesus disse o seguinte, pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Olha que interessante, Jesus trazendo um ensinamento sobre a oração. E geralmente na oração nós pedimos a Deus por cura, libertação, além de outras coisas. Jesus está dizendo, você precisa pedir. Então, quando Jesus diz pedir e dar-se-vos-á, ele está falando de uma atitude nossa de querer, de buscar, é de você colocar essa atitude em ação, de correr atrás, e de bater é de você superar obstáculos. Muitas vezes a gente vai encontrar uma porta fechada e a bênção está depois dessa porta fechada. Então, bata a porta que Deus vai abri-la e te abençoar. Quer ser liberto? Que bom que você respondeu sim a esta pergunta, pois este é o primeiro passo e vencer o obstáculo que te atrapalha a querer e a desejar ser liberto é um grande sinal de que você já está na direção certa para a sua libertação. E mesmo para você que pensa, eu já sou liberto, muitas pessoas podem não estar opressas pelo maligno e não precisarem de libertação espiritual de uma área mais específica. Mas existem aqueles que sem perceber estão presos nos seus estados emocionais ou na sua vida atual, como se Deus não pudesse melhorá-la, como se Deus não pudesse fazer nada mais e você já tivesse alcançado o seu estado mais elevado de bênçãos que Deus possa te dar. E a verdade é que existem grandes coisas que Deus quer fazer por nós e muitas vezes nós não andamos em direção a ela, não corremos em direção a elas porque nos sentimos limitados e presos na nossa vida, naquilo que a gente conquistou até então, culpando o que aconteceu no passado ou o que deixou de acontecer no passado e não avançando na direção do nosso futuro que Deus tem preparado. Muitas coisas nos prendem muitas vezes sem a gente perceber.
Cabe aqui, inclusive, você orar a Deus pedindo revelação para que Ele te mostre qual área da sua vida você precisa lutar para se libertar ou se livrar de algum tipo de limitação. E deixa Ele te conduzir para que você seja plenamente livre para fazer tudo aquilo que Deus planejou para você. Dentro disso, eu quero que você perceba que quando Deus age nas nossas vidas, que a verdadeira liberdade é aquela que te impulsiona a alcançar todo o projeto que Deus tem para você. É aquela que te impulsiona a ir na direção de Deus. E isso que eu acabei de falar está dentro do segundo passo que você precisa ter para alcançar a liberdade, para alcançar a libertação, que é identificar as coisas que te prendem. Você precisa se autoexaminar, você precisa buscar em Deus uma direção daquilo que está te prendendo, daquilo que está te limitando. É a sua mente? É os seus pensamentos? É a sua crença? Será que é aquilo que você recebeu dos seus pais quando você ainda era criança? Será que é o que você aprendeu com a vida e que com certeza nada tem a ver com a palavra de Deus? Eu não sei, eu não te conheço pessoalmente. O fato é que existem várias formas de sermos limitados no nosso potencial perante Deus. Veja, eu não estou dizendo que tudo sempre vai dar certo para as nossas vidas. Eu não quero que você entenda que nós vivemos em um mundo mágico e que temos uma espécie de gênio da lâmpada no céu que vai atender os nossos pedidos na hora que nós fizermos. O que eu quero que você perceba é que o potencial que Deus colocou no ser humano quando ele foi criado é infinitamente maior do que aquilo que temos nos tornados com a queda, com o pecado, com as obras do maligno, das trevas contra a nossa vida e contra a humanidade. E também contra as nossas decisões a favor do pecado, a favor de fazer os desejos da carne. Tudo isso nos limita. Tudo isso trava o nosso crescimento emocional, espiritual e também intelectual. Só para dar um exemplo bem simples. Geralmente, nós, os seres humanos, temos mais facilidade em gostar de coisas que nos fazem mal do que de coisas que nos fazem bem. É mais fácil comer uma pizza bem gordurosa do que comer uma salada simples e saudável. Então procure se autoexaminar. Peça ao Espírito Santo para sondar o seu coração e procurar para ver se existe ali algum caminho mau, para que ele venha te ajudar no processo de libertação, de cura e de transformação. Esse é um vídeo sobre como se preparar para a libertação. Ele não vai te libertar, mas ele vai te dar os passos que você precisa fazer para ser livre. Esses são os primeiros passos. O terceiro e talvez mais importante passo que você precisa dar é arrepender e converter. Sim, essas duas coisas precisam andar juntas. Não adianta só arrependimento e também não adianta só a conversão. Conversão sem arrependimento nem pode ser chamada de conversão, e arrependimento sem conversão também não faz sentido chamar de arrependimento. Eu me arrependi, mas vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. Eu me converti, mas a minha mente não mudou, o meu coração não mudou. Estranho? Então, arrependimento e conversão andam juntos. Em Atos, por exemplo, o apóstolo Pedro chama o povo a arrepender e a se converter. Ele diz mais ou menos assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. O arrependimento e a conversão são pré-requisitos. Você precisa se arrepender e se converter para ser liberto, para ser transformado por Deus. Sim, se arrepender de todo pecado, de todo tipo e de toda forma de pecado que você tenha cometido na sua vida e se converter. O arrependimento significa mudança de mente. O arrependimento significa que a sua mente agora está pensando diferente do que pensava antes. É óbvio que a mudança de mente, a mudança de pensamento, ela vai se fortalecer, crescer e se enriquecer à medida que você vai conhecendo mais a Deus através da sua palavra. E a conversão fala da mudança de atitude. O arrependimento, mudança de mente, mudança de pensamento. Conversão, mudança de direção, mudança de atitude. Você estava indo numa direção e voltou. A mente fala do que você pensa. A conversão fala do que você faz. Fala de onde você está agindo, de como você está agindo. Além disso, um outro passo importante é que você precisa ter
Fé. Tenha fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Pare de ficar só nas notícias ruins sobre morte, sobre acidentes, sobre problemas que estão acontecendo e dê mais do seu tempo à palavra de Deus, dê mais do seu tempo a ouvir mensagens, pregações, palavras que te façam bem, que te ajudem, que edifiquem no seu coração uma fé verdadeira e genuína. Para concluir aqui, é importantíssimo que você ore e jejue. Sabe, ninguém pode fazer isso por você. Não me entenda mal, nós podemos orar uns pelos outros e as orações que fazemos uns pelos outros são respondidas. Mas a sua oração ninguém pode substituir. O seu tete a tete com Deus, o seu conversar com Deus, você e Deus, ninguém tem como substituir isso. Não deixe de fazer os seus pedidos de oração. Você precisa de ajuda para receber cura e libertação. Mas ore também, jejue também, busque a presença também, para que você se prepare para a libertação. Esse é um tema muito interessante e bastante extenso. Aqui, de maneira básica, eu estou te dando um passo a passo para que você se prepare para a libertação na sua vida. E também é muito importante que você não se esqueça de se inscrever no canal para não perder conteúdos como este. Beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!